O que é destaque nesta edição? Para gerar mais de 3.500 empregos, Conselho de Administração da Suframa analisa amanhã pauta de 626 milhões de dólares em investimentos, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público recomenda restabelecimento de energia para Iranduba e Manacapuru no prazo de 48 horas. Força-tarefa quer que Amazonas Energia pague prejuízo após apagão. São todos maiores de idade, diz Omar Aziz sobre prisões de sua mulher e irmão. Terça-feira com 2 acidentes aéreos no Amazonas. Em Pixuna, colisão entre avião e motocicleta deixa adolescente com braço e perna amputados. Outro avião fez pouso forçado no Lago de Quari. Campanha realiza exames e vacinação contra hepatites virais nesta sexta-feira em Manaus. Petrobras vende 35% das ações por 9,6 bilhões e BR Distribuidora passa a ter controle privado. Polícia Federal prende suspeito de invadir celular de Sérgio Moro. Guedes confirma a liberação de 42 bilhões de FGTS e PIS até 2020. Assume hoje o novo primeiro-ministro britânico. Estados Unidos multarão Facebook em 100 milhões de dólares por falha na gestão de privacidade. Com mãos amarradas e amordaçada, mulher encontrada morta na reserva florestal Adolfo Duque. Com arma na mão, homem é morto com um tiro no peito na Avenida Brasil. Detento do Semiaberto executado no bairro do Crespo. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus teve uma terça-feira de muito calor, com os termômetros de rua esbarrando nos 40 graus, mas a temperatura real foi de 36 graus e hoje não será diferente, com 33 graus e sensação térmica de 36 graus Celsius. 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 79% de umidade no ar. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros em áreas isoladas. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 24 de julho. Chegamos aos 205 dias do ano e faltam 160 para terminar 2019. Dia de Santa Cristina. A vazante do Rio Negro já chegou aos 67 centímetros. Na leitura de ontem, o Negro havia descido 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 28 metros e 75 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. O que conta a história. Fatos marcantes acontecidos nesta data. 1839, Joseph Garibaldi toma a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e proclama a República Juliana. 1847, Richard Monroe, inventor americano, patenteia a prensa móvel rotativa. 1943, Segunda Guerra Mundial, começa a Operação Gomorra. Aviões britânicos e canadenses bombardeiam Hamburgo à noite e aviões americanos bombardeiam a cidade durante o dia. Até o final da operação, em novembro, 9.000 toneladas de explosivos terão matado mais de 30 mil pessoas e destruído 280 mil edifícios. 1950, a estação da Força Aérea de Cabo Canaveral inicia suas atividades com o lançamento de um foguete Bumper. 2013, um trem a 190 quilômetros descarrila na Espanha ao fazer uma curva com limite de velocidade de 80 quilômetros, matando 78 passageiros. Agora 5 horas e 52 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Itamar Jardina, que é o nosso sonoplasta. 22 linhas de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Manaus terão uma redução na frota diária a partir desta quarta-feira. A mudança, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, é para melhor organizar e planejar a operação dessas frotas que apresentaram um número menor de passageiros entre janeiro e junho de 2019. Serão alteradas as frotas das linhas 041, 044, 046, 093, 115, 209, 306, 316, 317, 321, 323, 325, 326, 328, 461, 456, 605, 625,
628, 705, 713 e a linha 715. Segundo o Instituto, mesmo com mudança, a partir desta quarta-feira, a operação dessas linhas será acompanhada com maior atenção pela fiscalização de transporte para que se verifique se o número de veículos atual está atendendo de fato a necessidade dos usuários de transporte. Outras linhas que tinham previsão de mudanças continuarão sem alterações após estudo técnico da engenharia do órgão, que verificou a necessidade de manutenção de frota das seguintes linhas: 005, 038, 055, 058, 066, 081, 323, 330, 402, 407, 409, 629. Um dia depois da prefeitura divulgar o decreto de intervenção no sistema financeiro das empresas de transporte coletivo da cidade, o IMMU realizou na manhã de ontem, como o Jornal da Manhã informava em primeira mão, fiscalização nas garagens da Global Green e Viação Açaí. A ação resultou na aplicação de 35 multas a essas empresas de ônibus. Nas garagens fiscais da gestão de transporte do Instituto encontraram frotas incompletas e falha de manutenção em veículos. A operação começou às 3 horas, antes de os primeiros veículos começarem a rodar, e contou com 20 fiscais de transportes vistoriadores, além do próprio diretor-presidente do órgão, Franklin Ribeiro. Foram verificados itens de segurança obrigatórios nos veículos, condições de manutenção e ainda se as empresas cumprem a frota determinada para cada linha de ônibus. No caso da empresa Açaí, 7 linhas estavam com frota incompleta. Pelo descumprimento, a empresa foi autuada por irregularidade. Quanto à Global, 28 ônibus foram encontrados sem manutenção. 11 ônibus da empresa Açaí, 7 da Global foram impedidos de sair da garagem por falta de condições para circular. As ações vão continuar nessas e em outras empresas do sistema de transporte. Agentes de trânsito do IMMU e policiais militares dão apoio às operações das garagens de ônibus. Alberto Peregrini, nova fiscalização hoje não? Não, Paulo, até o presente momento não. Nós já estivemos na frente da garagem, das garagens do transporte coletivo, tudo tranquilo no dia de hoje, nenhuma fiscalização que nós tivéssemos conhecimentos. Na Global nós já estivemos, na União Cascavel também, fizemos contato com a líder, tudo tranquilo até o presente momento. Peregrini, a manifestação que interditou a Manaus e Itacoatiara, como informava ontem em primeira mão o Jornal da Manhã, terminou por volta das 13 horas e 30 minutos após um acordo intermediado pelo tenente-coronel Beckman, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amazonas, com os reclamantes. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Peregrini, informou por meio de nota que está em andamento os trabalhos do plano emergencial de recuperação da rodovia M10 que interliga Manaus ao município de Itacoatiara. O governo do Amazonas, em junho deste ano, começou no sentido do município de Itacoatiara para Manaus. Atualmente as obras estão sendo executadas nos trechos considerados críticos, como o quilômetro 250, próximo à ponte Mamude-Amed. A Cinfra ressaltou que alguns trechos terão que passar por um processo de reciclagem, que consiste na retirada de todo o material ainda existente, que depois é misturado com material apropriado e replicado no leito da pista. De acordo com o órgão, mesmo com a operação já em andamento, a secretaria determinou a ida na manhã de ontem de uma equipe de engenheiros para vistoriar os trechos mais críticos da rodovia e orientar a empresa responsável pela obra no sentido de que priorize esses locais que estão sendo identificados neste novo levantamento. A realidade é que ninguém aguenta mais a buraqueira na M10, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, as obras que começaram em junho, né, e começou, lembro que o Jornal da Manhã divulgou também a primeira mão, o início das obras no mês passado, vindo a obra que vai começar, sempre era daqui para lá, agora as obras, né, vai vir de Itacoatiara para cá. É certo que tem os trechos aí, Paulo, que estão intrafegáveis, como esse que houve lá a manifestação, mas um pouquinho de paciência, já que a obra já não é mais uma promessa, e sim uma realidade, já começou, inclusive, vindo de Itacoatiara para Manaus. Pois é, essa manifestação foi informada ontem em primeira mão aqui no Jornal da Manhã. Eu lembro, Paulo Guerra, que você pedia inclusive mais detalhes, você divulgava aqui no Jornal da Manhã em relação a essa manifestação. O povo tem que ter um pouquinho mais de paciência, que a promessa já foi feita, as obras já se iniciaram aliás, tem um pouquinho mais de paciência aí para os nossos amigos, que com certeza a estrada deve melhorar, assim esperamos. Peregrini, um detento do semiaberto foi executado de novo. Mais um crime no bairro do Crespo, Peregrini?
É mais um crime no bairro do Crespo, Paulo. Nós já tivemos um duplo homicídio no final de semana, de sábado para domingo, de domingo para segunda uma outra morte, e de ontem para hoje, Paulo Guerra, aliás, de ontem pela manhã, apareceu esse corpo aí de um homem que estava usando tornozeleira eletrônica. Logo ele foi identificado, gente daí da área do bairro do Crespo, estava usando tornozeleira eletrônica, já tinha passagem pela polícia por roubo e por tráfico de droga. Peregrino vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, sem antes comentar, Peregrino, a nova manifestação ontem, queima de pneus e madeiras, mais um dia de caos, mais uma noite de caos pelas bandas de Iranduba, Peregrino. Pois Paulo, foi muito tenso, né? Nós tivemos aí acesso aos vídeos, a polícia teve que usar bala de borracha, spray de pimenta, os manifestantes jogaram pedras nas viaturas, o negócio foi realmente muito complicado, viu, Paulo Guerra? Poderia ter acontecido até algo de pior, né? Nós sabemos da situação difícil em que está passando o pessoal de Iranduba e de Manacapuru, mas ninguém deve perder a vida por causa disso, e nós chegamos muito perto disso acontecer na noite de ontem. Pois é, Peregrino, esse tipo de manifestação procede, porque as pessoas já estão irritadas desde sexta-feira, que falta água e luz, e escolas também paralisando atividades em Iranduba, em Manacapuru, e também refletindo lá em Novo Airão. Agora, o que não se pode é apedrejar o carro da polícia, as viaturas da polícia, que nada tem a ver, eles estão apenas ali para garantir a segurança das pessoas, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, né? Isso já virou vandalismo, né? Tem que ter cuidado para não se transformar realmente em vandalismo. Pra você ter uma ideia, Paulo, os carros que estavam na fila, eles ficavam por ali, aquele monte de carro parado sem poder passar. Aí quando passava um ou outro, quando alguém queria passar, eles apedrejavam os carros, teve muito carro aí danificado, realmente uma situação muito difícil. Foi por isso que a polícia foi chamada, foi porque alguns carros foram apedrejados quando tentavam passar pelo bloqueio durante a manifestação. Pois é, Peregrini, não se pode, a manifestação ela procede, agora não se pode tolir o direito de ir e vir das pessoas, aí não se pode tolir, não se pode impedir que as pessoas tenham a sua vida de repente mudada e no seu ir e vir, porque muita gente vai trabalhar, tem outros interesses a cuidar e de repente se depara com a manifestação dessa, arriscado até a sofrer um acidente e até morrer, já que os carros são apedrejados, Peregrini. Né, Paulo? Vamos fazer que o povo tenha mais, né? Vamos pedir aí para o povo um pouquinho mais de paciência, gente. Sabemos que a situação é cruel, desumana, falta água, falta energia durante esse calor, noites aí mal dormidas, mas não justifica aí uma pedrada, não justifica você ou alguém perder a vida por causa dessa problema de energia que está rolando aí no município de Iranduba e também de Manacapuru. Que fique claro, não estamos aqui contra as manifestações, estamos contra o vandalismo, porque as pessoas não podem estar apedrejando carros particulares e até apedrejando carros, viaturas da polícia. Peregrino, até daqui a pouco. Moradores reclamam que estão sem água desde ontem no conjunto Sérgio Pessoa Neto, Américo Medeiros e Francisca Mendes 2, e dizem que não foram avisados de que o fornecimento seria interrompido. O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou uma retificação do edital de abertura do concurso público para servidores do órgão, cujas inscrições iniciaram ontem e se estendem até o próximo dia 21 de agosto, com as provas programadas para ocorrer em outubro deste ano. Entre as principais mudanças estão ajuste de salários, reserva de vagas para pessoas com deficiência e conteúdos programáticos. O novo edital retifica os vencimentos iniciais para os cargos de analista judiciário fixados a partir desta retificação em R$9.428,49 e de assistente judiciário fixados em R$4.840,70. A correção dos valores dos vencimentos iniciais ocorreu em virtude da necessidade de atualização em conformidade com a database de 2019. Apresenta alteração na reserva de vagas para pessoas com deficiência, que passa a ser de 10%. Altera a jornada de trabalho para o cargo de médico do trabalho, fixando-a em 20 horas semanais. O segundo seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância ocorrerá em Manaus nos dias 19 e 20 do mês de setembro. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, com apoio do Tribunal de Justiça do Amazonas, o evento contará com representantes do Sistema de Justiça do Poder Executivo Nacional e Estadual, do Legislativo, membros de organizações não governamentais,
e especialistas no tema que atuam na região norte do país. As inscrições podem ser feitas até 13 de setembro e a programação será realizada no auditório do Centro Administrativo José Jesus Lopes, anexo à sede do Tribunal de Justiça. Quinta e sexta-feira, Manaus vai receber o 67º Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais. Coordenado pela Secretaria de Fazenda, CEPAS, o evento reúne representantes dos fiscos estaduais de todo o país para um intercâmbio técnico que discutirá também temas relevantes no âmbito das finanças, como a iminência de uma ampla reforma tributária no Brasil. Vamos saber agora como está a situação em Iranduba, que sofre há quase uma semana com a falta de energia elétrica, com o J-Rai. A falta de energia elétrica em Iranduba entra para o 6º dia seguido e os protestos por parte da população já viraram rotina, em alguns casos com certa dose de excesso. Ontem, manifestantes voltaram a fechar trechos das rodovias AM-070 Manuel Urbano e AM-452 Carlos Braga. Segundo informações que circularam nas redes sociais ontem à noite, ônibus de uma das empresas que operam no transporte coletivo do município foram depredados. Por 2 noites seguidas, houve muito fogo nas ruas e também ameaças de invasão a prédios públicos. A Polícia Militar reforçou a segurança no município. A Amazonas Energia seguiu no dia de ontem com a instalação de grupos geradores para recompor a usina termoelétrica do quilômetro 11 da rodovia AM-070, que até o próximo sábado deve atingir uma produção de 60 megawatts de energia, que, de acordo com a empresa, são suficientes para atender aos municípios de Iranduba e Manacapuru. Um dos setores mais afetados pelo apagão, que já dura quase uma semana, é o abastecimento de água, que se agrava ainda mais com o forte calor deste período. A prefeitura alugou 3 grupos geradores para atender de forma rotativa as comunidades que têm poços artesianos. O SAAI, autarquia que cuida do abastecimento de água do município, também está utilizando carros-pipa para auxiliar na operação. E a Secretaria de Saúde utiliza picapes para levar água e também hipoclorito às residências de pacientes acamados atendidos pelo programa Melhor em Casa. Na tarde de ontem, o prefeito Francisco Gomes se reuniu com o governador Wilson Lima, a direção da Amazonas Energia e outras autoridades para pedir socorro no sentido de amenizar os impactos do apagão em Iranduba. O comerciante Juvenal Monteiro, o Big Bom, relatou na noite de ontem que há desabastecimento e muitas perdas no setor. A situação aqui está precária, o comércio tudo estragando, carne, frango, calabresa, todo tipo de produtos que é necessário usar energia está em falta. Uma força-tarefa formada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON-AM, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa do Amazonas e Defensoria Pública do Estado esteve ontem em Iranduba e em Manacapuru para verificar in loco o caos que se instalou nos 2 municípios por causa da falta de energia elétrica desde a tarde da última sexta-feira. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado estadual João Luiz, e o defensor-geral do estado Rafael Barbosa conversaram com a nossa reportagem enquanto visitavam a sede do SAAI em Iranduba. Sugerimos eles em contratar caminhão-pipas para dar água à população, fazer o rodízio de energia dentro das cidades. Enfim, nós estamos aqui nessa força-tarefa defendendo o consumidor e defendendo a população. E a defensoria, juntamente com os demais integrantes da força-tarefa, vão voltar para a usina para cobrar, uma celeridade no reestabelecimento da energia aqui na cidade. Nossa preocupação maior agora é essa, é tomar medidas que tenham um resultado efetivo para a vida das pessoas que estão hoje passando por essa dificuldade. Para o Jornal da Manhã, J-Rai. Agora 6h12. A Força-Tarefa de Defesa do Consumidor encaminha à Amazonas Energia, nesta quarta-feira, uma recomendação para que a empresa restabeleça o fornecimento de energia elétrica nos municípios atingidos pelo apagão em, no máximo, 48 horas, sob pena de sofrer medidas judiciais. A recomendação também é para que a concessionária faça a implementação de um setor de solução extrajudicial
e providencie o ressarcimento de prejuízos à população. Formada pela Defensoria Pública do Estado, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, Ministério Público do Estado e PROCON, a Força Tarefa tem fiscalizado as medidas adotadas pela Amazonas Energia para o apagão que atingiu principalmente Manacapuru e Iranduba, afetando cerca de 200 mil pessoas. Para os órgãos de defesa do consumidor é necessária a adoção de medidas que minimizem os danos causados pelo desabastecimento energético. A recomendação considera que, apesar do investimento em geração de energia elétrica, os apagões têm sido recorrentes. Os prejuízos causados ao consumidor amazonense no atual episódio são expressivos. É grave o desabastecimento de água causado em decorrência do apagão e que a falta de energia gera ainda instabilidade na segurança pública. De acordo com o texto da recomendação, a Amazonas Energia terá prazo de 48 horas a contar do recebimento do documento para restabelecer o fornecimento de energia elétrica de imediato para as linhas de transmissão que atendem as bombas da empresa de fornecimento de água nas cidades de Iranduba e Manacapuru, considerando a imprescindibilidade do serviço público incumbente para a dignidade humana dos cidadãos amazonenses. Estados da região norte do Brasil planejam um termo de cooperação para trabalhos em conjunto nas regiões de fronteiras. A informação foi dada pela Secretaria de Segurança Pública durante coletiva de balanço da Operação Municípios Integrados, em que as polícias prenderam 275 pessoas envolvidas em crimes nas 62 cidades do Amazonas. Após apresentar o balanço, o secretário de Segurança Pública, Luiz Mar Bonatis, disse que conversa com secretários de segurança da região norte para firmar uma cooperação que poderá resultar em operações integradas interestaduais. A Fundação Alfredo da Mata realiza na próxima sexta-feira, das 7 às 16 horas, na sede da instituição, uma programação em alusão ao Julho Amarelo. A campanha realizada pela coordenação estadual está voltada contra a IST, AIDS e hepatites virais. O Julho Amarelo visa alertar a população sobre medidas de prevenção contra as hepatites virais, a importância do diagnóstico e o tratamento dessas doenças silenciosas e de evolução lenta, mas que podem progredir para doenças graves, comprometendo principalmente o fígado. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgou irregular da manhã de ontem contas do ex-prefeito do município de Apuí, Admilson Nogueira, referente ao ano de 2016. Devido a diversas impropriedades detectadas pelas unidades técnicas do tribunal e não a maioria não sanadas, o ex-gestor foi condenado a devolver aos cofres públicos um montante de R$835.900, soma de multa e alcance. Um adolescente de 17 anos, de iniciais LSP, teve um braço e uma perna amputados, além de um traumatismo craniano, após a motocicleta que ele dirigia se chocar com um avião de pequeno porte no aeroporto do município de Pixuna. Segundo a informação de testemunhas, o acidente foi no fim da tarde desta terça-feira. Uma aeronave de pequeno porte iria pousar na pista. O avião monomotor transportava 7 pessoas. Elas não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento médico. No momento da aterrissagem, a moto atravessou seu caminho e colidiu com o avião que vinha de Cruzeiro do Sul, no Acre. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, ele teve traumatismo craniano e teve uma perna e um braço amputados. O município de Pixuna solicitou a transferência para o município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. A equipe médica foi até a cidade, mas como o estado do paciente é instável, não foi feita a transferência. Os serviços regionais de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, a Seripa, informou que ainda está coletando informações com as autoridades locais e deve investigar o caso. O menor de 17 anos invadiu a pista em alta velocidade, colidindo com o avião no momento em que ele aterrissava. Outro acidente aéreo aconteceu ontem à noite no município de Quari. Uma aeronave modelo Petrel Turbo, prefixo não identificado, caiu no lago de Quari, Rio Solimões, na margem esquerda. O avião de pequeno porte prestava serviço à empresa de internet Velozonet. Os funcionários da empresa estavam fazendo manutenção das torres em uma comunidade e ficaram inseguros em pernoitar devido ao risco de ataque de piratas na região, conhecida como Rota do Tráfico, segundo moradores. De acordo com informações, o acidente foi ocasionado pela baixa luminosidade, pois o piloto fez a aproximação para pouso em Quari, porém o aeroporto não tem balizamento noturno, obrigando a aeronave a procurar outro local para pouso, no momento em que o trem de aterrissagem baixou, ocasionando a queda do avião dentro da água. O piloto e o técnico da empresa Velozonet que vinham na aeronave estão bem e tiveram apenas ferimentos superficiais. 6 horas e 17 minutos.
O senador Omar Aziz negou participação em esquema criminoso que, segundo a Polícia Federal, desviou milhões em recursos da saúde no Amazonas. Aziz depôs por cerca de 40 minutos na tarde desta terça-feira, 4 dias após a prisão de seus irmãos Amin Murad Mansur Aziz e de sua esposa Nejme Aziz. Todos são maiores de idade, afirmou Omar Aziz sobre a prisão de seus irmãos e da esposa. Os familiares de Omar foram presos na Operação Vertex, a quinta fase da Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016 e que apura crimes como corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na terceirização de empresas para administrar unidade de saúde no estado. Após prestar depoimento na Polícia Federal ao delegado Alexandre Teixeira, que preside o inquérito, Omar afirmou que o momento é de esclarecimentos. Os fatos suscitados são de 2015 e 2016, quando eu já estava senador da República. É o momento de eu deixar as pessoas próximas a mim tranquilas e dizer que não há a menor chance de eu ter me envolvido, declarou ele. O Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus realiza nesta quinta-feira, a partir das 10 horas, no auditório da SUFRAMA, sua 287ª reunião ordinária para analisar 88 projetos industriais, sendo 26 de implantação e 62 de ampliação, atualização ou diversificação. Juntos, os projetos somam 626,917 milhões de dólares em investimentos totais nos 3 primeiros anos de funcionamento das linhas de produção, com a geração de 3.545 novos postos de trabalho e previsão de faturamento na ordem de 3,605 bilhões de dólares no mesmo período. A reunião ordinária de número 287 é a primeira de 2019, a partir da reformulação do Conselho por meio do decreto 9.912 de 10 de julho, e também será a primeira nos últimos 10 anos a contar com a presença de um presidente da República. Jair Bolsonaro está confirmado para participar da reunião, que contará também com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Participam ainda o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, os conselheiros representantes dos diversos ministérios integrantes do CAS e demais representantes de entidades de classe e órgãos governamentais da região. Polícia. Peregrine, quem vai acompanhar o noticiário policial são os pescadores artesanais do Amazonas, lá em Bela Vista, Poraquequara, e também a garota de 9 anos, a Janaína, que está lá na Suíça, e vai ouvir você agora, Peregrine. Então vamos lá para você, Janaína, na distância, aí na Suíça. Vamos dar início ao nosso noticiário policial, dizendo Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Movimentação foi das mais tranquilas no 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi na peia, foi a murros, a chutes, a socos e pontapés que um homem de 22 anos deu entrada, mais pra lá do que pra cá, no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, uma vítima de bala, uma vítima do bombom da morte, um balaço no meio do peito. Isso aconteceu, Paulo Guerra, na área do bairro Jorge Teixeira. Esse homem deu entrada entre a vida e a morte. Era a noite de ontem. Os irmãos Lucas Ferraz de Medeiros e Felipe Ferraz de Medeiros foram presos no bairro Zumbi dos Palmares. Eles são acusados, depois de investigação foram presos. Eles mataram o Daniel da Silva Dantas. O corpo de Daniel, na ocasião, foi encontrado na manhã do dia 6 de junho deste ano em um terreno baldio na rua Oscar Romero, no bairro Zumbi dos Palmares. As sementinhas do mal, os irmãos do crime já estão atrás das grades. Mais uma ocorrência por bala no bairro do Crespo, o bairro da desgraça. A desgraça mora no Crespo. Um homem de 22 anos foi baleado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu na área do Igarapé, do bairro do Crespo. Segundo informações, um jovem estava acompanhado de sua esposa quando foi surpreendido por volta de 16 horas por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Os criminosos atiraram para matar a vítima. Com a intenção de proteger a companheira, ele empurrou a mulher na calçada e ficou na frente dela. Ele levou 4 tiros. Primeiro ele foi levado ao
SPA lá da Zona Sul e depois está no pronto-socorro João Lúcio. Está em estado grave o homem que levou 4 balaços no bairro do Crespo. Ele ainda não morreu, está no Bico do Urubu. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Adeilson Bentes Duarte, o vulgo Careca, foi preso ontem. Paulo Guerra em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por latrocínio contra o comerciante. Segundo o delegado adjunto da Roubos e Furtos, o delegado competente Demétrio Queiroz, o suspeito foi preso na residência dele no bairro do Coroado. É um elemento perigoso que atirou e matou para roubar o homem. Bandido, safado. Ai, não diz o nome dele. Como é que não diz? Adenilson Bentes Duarte, o Careca. Adenilson Bentes Duarte é ladrão, é assassino, é perigoso. Agora está atrás das grades. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, conforme a radiodifusora divulgava ontem no programa do garotinho Valdir Correia, o Valdir estava todo comandando a maior audiência do rádio em seu horário. O garotinho estava comandando a audiência quando chegava a informação no programa de que uma mulher, o corpo de uma mulher havia sido encontrado no bairro Aliança com Deus. Naquele momento em que chegava a informação no programa do Valdir, o Departamento de Perícia Técnica Científica e o IML ainda se deslocavam para o local. Quando as equipes chegaram numa área de mata do Aliança com Deus, lá nessa área de mata, na reserva Duque, encontraram o corpo da mulher amordaçado, com mãos e pés amarrados. Ela foi infelizmente morta, antes porém torturada. O corpo até o presente momento encontra-se no Instituto Médico Legal. Ele morreu com um pau de fogo na mão. Foi na Avenida Brasil. Um homem conhecido apenas como Cheira estava com um revólver na mão. Ele vinha cambaleando, todo mundo olhando aquela presepada. Ele com pau de fogo na mão e cambaleando, igual aquele pessoal do The Rock Nerd, todo se balançando. Aí o pessoal, que diabo é isso? De repente ele já caiu. E quando caiu, já caiu morto. Ele estava com um balaço no peito, porém ninguém ouviu e ninguém viu ele levar essa bala, ninguém viu nem sequer o barulho do tiro, mas ele estava assim com o balaço no peito. Ele caiu em frente à borracharia, olhou para um lado, olhou para o outro, piscou pela última vez e não resistiu aos ferimentos. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu com um bombom na morte no meio do peito, no bairro da Compensa, na Avenida Brasil. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de novo Crespo nas manchetes. Morte no bairro do Crespo. Um detento do semiaberto foi encontrado morto em uma casa, dentro de uma casa assim, tipo abandonada lá no bairro do Crespo. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um elemento perigoso que partiu dessa para pior. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e por tráfico de drogas, segundo as informações. Ele estava usando tornozeleira eletrônica, ou seja, era detento do semiaberto. E após receber os balaços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. E mais uma morte no bairro do Crespo, no perigosíssimo
belíssimo bairro do Crespo. Os moradores do bairro do Crespo, na grande maioria, composta por gente boa, pais de família, gente trabalhadores, etc., gente da melhor qualidade, estão aí pedindo, estão aí implorando para que a polícia faça uma operação no bairro do Crespo. De sábado para cá, já são aí 4 mortes no bairro do Crespo e várias pessoas baleadas, muita bala, muita movimentação em relação ao tráfico de drogas no bairro do Crespo. Os moradores estão pedindo providências às autoridades de segurança. O bairro do Crespo está sendo aí classificado como o bairro da morte. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h35 em Manaus. Vamos chamar o Alberto Pellegrini, que tem outras informações. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, em relação ao acidente envolvendo um ônibus, que você trazia informação logo no começo do nosso jornal, Paulo Guerra, foi na Rua do Contorno, bairro Armando Mendes. O ônibus da empresa Global tentava subir a ladeira e não teve força para subir a ladeira e veio voltando de ré até bater em uma casa. Paulo Guerra, primeiras informações ainda a serem checadas é de que ninguém ficou ferido. Entretanto, o pânico tomou conta de passageiros e das pessoas que estavam ocupando essa casa na Rua do Contorno, no bairro Armando Mendes. Agora há pouco, Paulo Guerra, o Departamento de Perícia Técnica Científica e o Instituto Médico Legal foram acionados e deslocam viaturas nesse momento para o Lago Azul. Uma senhora de 43 anos teve a casa invadida e foi morta com 4 tiros na cabeça. Daqui a pouco, dentro da nossa programação, mais informações. Paulo Guerra. 6h36 em Manaus, mais um crime na cidade e perpetrado por bandidos. Uma dona de casa foi morta lá no Lago Azul. Informação em primeira mão do Alberto Pellegrini. Loteria. Dia de sorte, concurso 179, dezenas sorteadas 03, 04, 05, 11, 21, 24 e 30. Mês da sorte, outubro. Uma aposta ganhadora através do canal eletrônico. Esse apostador vai receber R$1.617.504,98. Aqui na sorteou as dezenas 17, 21, 31, 61 e 79. No concurso 5.027 não houve ganhador. A Time Mania no concurso 1360 sorteou as dezenas 04, 18, 54, 63, 66, 74 e 75. Time do Coração Santa Cruz 04, 18, 54, 63, 66, 74 e 75. Ainda há pouco falamos da Quina, vamos repetir os números: 17, 21, 31, 61 e 79. Quina, concurso 5.027. E finalmente a Lotomania, concurso 1989, que também acumulou dezenas sorteadas 02, 11, 17, 20, 21, 27, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 51, 53, 64, 79, 88 e 96. 6h38. Esportes. Os jogos de ontem pela Libertadores da América: River Plate 0, Cruzeiro 0. Godoy Cruz 2, Palmeiras também 2. LDU de Quito 3, Olímpia 1. Lá no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, com 2 gols de Jônio Gonçalves, o Fluminense derrotou o Penharol por 2-1. O Zulia venceu o Cristal por 1-0. Os jogos desta quarta-feira pela Libertadores da América. Às 19h15, Nacional e Internacional. Às 19h15 também, São Lourenço e Cerro Porteño. Jogos às 21h30, Emelec e Flamengo. E ainda Atlético Paranaense e Boca Juniors. E
E às 21h30 pela Copa Sul-Americana tem Botafogo e Atlético Mineiro. Embora a cerimônia de abertura do PAN de Lima no Peru esteja marcada para sexta-feira, o Brasil já estreia nos jogos. Hoje, a partir das 22h30, as meninas do handebol enfrentam as cubanas. O vôlei de praia também tem rodada. Oscar e Thiago encaram Alpizar e Valenciano da Costa Rica às 13h30. E Carol Horta e Ângela pegam Valenciana e Bennett de Ilhas Virgens às 14h20. Últimas notícias. A Petrobras concluiu nesta terça-feira a venda de 35% das ações da BR Distribuidora, valor de 9,6 bilhões de reais. Com essa venda, a estatal passa a deter somente 37% das ações da subsidiária responsável pela distribuição de combustível. Em 2017, a Petrobras já havia vendido 29% das ações por 5 bilhões. Até então, a BR Distribuidora era 100% estatal. Com uma venda de 35% das ações nesta terça-feira, o capital privado passa a ser majoritário na BR Distribuidora. A operação foi considerada um sucesso. A demanda pelas ações foi 4 vezes superior à oferta inicial. Governo lança programa para reduzir preço do gás natural. Chamado de novo mercado de gás, o programa terá como meta inicial reduzir pela metade o valor do produto. Uma das medidas previstas será a abertura do mercado de transporte e distribuição. A ANS limita em 7,35% o reajuste de planos de saúde individuais ou familiares. O percentual foi calculado a partir de uma nova metodologia e deve ser publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira. O pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social PIS e de Formação de Patrimônio do Servidor Público PASEP, exercício 2019-2020, começa nesta quinta-feira. A liberação do dinheiro para os cadastrados no PIS vai considerar a data de nascimento. No caso do PASEP, o calendário é definido pelo dígito final do número de inscrição. A liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS do Programa de Integração Social totalizará 42 bilhões até o fim do ano que vem, disse ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, a injeção de recursos da economia deverá somar 30 bilhões de reais neste ano e 12 bilhões em 2020. O governo vai liberar todos os anos saques de contas ativas e inativas do FGTS. O plano deve ser oficializado hoje. Jair Bolsonaro recebeu ontem à noite o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, candidato ao cargo de procurador-geral da República. Ele não integra lista tríplice com as indicações para o cargo. A atual procuradora-chefe, Raquel Dodge, cujo mandato acaba em setembro, não disputou vaga, mas já se disse à disposição. O encontro não constou da agenda oficial. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu nesta terça-feira da decisão tomada na semana passada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu investigações nas quais dados financeiros e fiscais detalhados tenham sido compartilhados por órgãos de inteligência sem autorização judicial. Em uma nova onda de calor, os termômetros voltaram a ultrapassar os 40 graus na França. No total, 80 departamentos estão sob alerta. Ex-militar que matou estudante brasileira na Nicarágua será libertado. Gerson Gutierrez Solis, que tinha sido condenado a 15 anos de prisão, foi beneficiado pela lei da anistia. A decisão foi anunciada por juízes no dia em que a morte de Rainéia Gabriele Lima completava 1 ano. Vários mísseis provavelmente israelenses caíram na noite desta terça-feira no sul da Síria contra posições militares do governo ou de seus aliados, afirmou a entidade Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A Coreia do Norte mantém sob seu controle uma embarcação de pesca russa com 17 tripulantes a bordo há mais de uma semana, acusando-a de ter entrado em águas territoriais norte-coreanas, informou nesta quarta-feira a embaixada russa em Pyongyang. Os guardas de fronteira norte-coreanos capturaram o barco de pesca russo em 17 de julho por violação das regras de entrada e permanência no território da Coreia do Norte, informou a embaixada em um comunicado. A embarcação com 17 tripulantes a bordo, 15 russos e 2 sul-coreanos, está ancorada no porto de Wonsan, segundo a mesma fonte. Boris Johnson será empossado hoje como primeiro-ministro do Reino Unido. O procedimento é simples. Primeiro, logo cedo, Theresa May vai ao parlamento e faz seu último discurso. Depois retorna à residência de Downing Street, almoça e se despede dos funcionários. Em seguida, ele irá ao Palácio de Buckingham apresentar a sua renúncia e convocar Johnson para assumir e formar novo governo. 6h48. A Comissão do Mercado de Valores dos Estados Unidos e Facebook chegaram a um acordo pelo qual a rede social pagará uma multa de mais de 100 milhões de dólares
por não ter devidamente informado seus investidores sobre sua gestão de privacidade, segundo publicou ontem o The Wall Street Journal. O jornal nova-iorquino, citando fontes anônimas familiarizadas com o caso, disse que o acordo será anunciado publicamente nesta quarta-feira e que é o resultado de uma investigação iniciada após o escândalo da consultoria britânica Cambridge Analytica, que recopilou milhões de dados de internauta da plataforma sem o seu consentimento e para fins políticos. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão, cujos alvos são suspeitos de envolvimento na invasão de celulares do ministro Sérgio Moro. As prisões e buscas são de supostos hackers ou de pessoas que teriam atuado em conjunto com eles. Foram detidos 3 homens e uma mulher aparentemente jovens. O grupo está na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Um deles já prestou depoimento. De acordo com a Polícia Federal, os mandados foram executados nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. A autorização para as buscas e prisões foi dada pelo juiz Vasilei de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. A Polícia Federal já instaurou 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagem do celular do ministro da Justiça. A Polícia Federal também abrirá investigação para apurar a suposta invasão do celular de outro ministro, Paulo Guedes, da Economia. No caso de Moro, os investigadores trabalham com a hipótese de uma ação orquestrada. A suspeita de que a invasão do celular do ministro tenha sido planejada. Os investigadores estão colhendo indícios sobre a autoria, sobre quem teve acesso de forma ilegal a conversas privadas do ministro e sobre o método utilizado pelos hackers. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo. Polícia Federal prende 4 suspeitos de invasão a celular de Moro. Folha de São Paulo. Guedes diz que a FGTS será liberado todo ano com 42 bi até 2020. O Estado de São Paulo. A ação do PT contra Deltan cai com Lewandowski. Ministro é crítico à Lava Jato. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Raquel Dodge recorre contra a decisão de Toffoli que beneficiou Flávio Bolsonaro. Valor Econômico. Eliseu Padilha é internado após hemorragia cerebral. Estado de Minas. Defesa de Lula pede ao STF suspensão de ação sobre o Instituto Lula. Jornal do Comércio no Recife. Homem encontra rato em pacote de pipoca no Recife e passa mal após ingerir parte do produto. Fortaleza, Diário do Nordeste. Defesa de médico preso por crimes sexuais ingressa com pedido de habeas corpus na Justiça. Porto Alegre, 0 hora. Jovem foi sequestrado e torturado para indicar onde estava alvo de facção. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. A indústria aguarda avanço pós-cais. Em tempo. Os transtornos à população de Manacapuru e Iranduba sem eletricidade. A crítica. Zona Franca de Manaus, primeira reunião do ano. CAIS avalia projeto de 626,9 milhões de reais. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Está terminando o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.